Os infectologistas afirmam que imunidade é um termo que serve para conceituar uma espécie de impermeabilização de qualquer coisa que seja uma ameaça ao mundo interior. É como se fosse um mecanismo de defesa contra qualquer coisa que tente invadir o nosso organismo e assim, com a criação de anticorpos, o próprio organismo do indivíduo produz uma autodefesa. Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu tenho ficado assustado, porque eu percebo que as pessoas estão criando imunidade contra a humanidade. É tanta manifestação de ódio, é tanta manifestação de desamor, é tanta manifestação de dessensibilização, de ausência de solidariedade, de compaixão, da possibilidade de você enxergar o outro, de você se colocar no lugar do outro. Nós estamos nos tornando imunes a sermos humanos. Estamos muito parecidos com máquinas. Esquecemos o que Chaplin afirmou no seu belíssimo filme Tempos Modernos. Homem é o que sois, não máquinas. Quando Jesus olhou para Jerusalém, num dos seus últimos olhares, ele chorou sobre a cidade e disse: Jerusalém, eu quis te ajuntar, mas vós não quisestes. Jesus teve embates extremamente difíceis com os homens da religião do seu tempo, sumos sacerdotes, com castas de fariseus, de saduceus. Os diálogos são muito duros, a ponto de Jesus os chamar de filhos do diabo. Mas essa iniciativa de confronto não matou nele a sua humanidade. Pelo contrário, ele se apiedava daquelas pessoas porque via que elas eram como ovelhas sem pastor. Eu percebo que cria-se em nós e desenvolve-se numa velocidade muito grande uma beligerância, uma necessidade de confronto, de conflito. Uma coisa que me deixa sensibilizado quando estudo o Velho Testamento é ver que alguns profetas fizeram a confissão do pecado da sua nação. E eles oravam a Deus confessando o pecado de todo o povo. E é por isso que a Escritura diz que se o povo de Deus se humilhar, buscar e orar ao Senhor, os céus vão reagir com compaixão, com benignidade e com misericórdia. Eu não vi ninguém fazendo isso. Eu não vi nenhum líder chamando para si a responsabilidade. Pelo contrário, é uma luta de egos, é uma luta por espaço, por um protagonismo bobo. Não vi nenhum líder religioso se apresentar diante da nação e dizer: olha, eu quero convocá-los para nós confessarmos o pecado do Brasil. Eu sei que esse vídeo vai ser visto por meia dúzia de pessoas, mas eu queria fazer isso. Eu quero chegar diante de Deus agora e quero confessar o pecado do Brasil, porque nós nos tornamos imunes ao bem, à paz, à justiça, à solidariedade. Eu quero confessar o pecado das grandes fortunas do Brasil, que nesse momento estão investindo em comprar ações baratas da Bolsa. Eu quero confessar o pecado dos banqueiros que estão se aproveitando da situação para fornecer empréstimos com juros maiores. Eu quero confessar o pecado da nação em relação aos seus políticos, que no momento extremo não se entendem e brigam pelos holofotes. Eu quero confessar o pecado da injustiça, da ganância, da má distribuição de renda, do achatamento social, do esmagamento dos miseráveis e dos invisíveis, da política da favela, da falta de educação, da falta de alimentação, porque isso é um projeto de Estado que nós vivemos desde sempre. Pai, eu quero confessar o pecado do Brasil, de uma igreja insana, calcada numa espiritualidade moralista que exclui os LGBTs, que exclui aqueles que não fazem parte do seu gueto, que não se vestem com as suas roupas tecidas na indústria da religião. Eu quero confessar a nossa insensibilidade e o nosso desamor, porque nós queremos portas abertas para que as pessoas se ajuntem num espaço. Nós pensamos que igreja é presença e não consciência. Eu quero confessar o pecado desse tempo.
Eu quero confessar o pecado dessa gente. Eu quero confessar o meu pecado, porque eu sou parte de tudo isso. E quero te pedir, Senhor, tem misericórdia, para que nós não tenhamos imunidade contra a humanidade. Que tu nos faças cada dia mais gente de carne e osso, e que nesse momento extremo a tua paz e o teu amor seja derramado em nós como um orvalho, para que nós sejamos como carvalhos de justiça, como diz o profeta Isaías. Vamos trocando ideia por aqui, de encontro em encontro. Eu tenho certeza, a mente vai abrindo, o coração vai dilatando, e o mais eu vou te falando no caminho.